Paz e graça, irmãos. Estudo bíblico de domingo pela manhã. Hoje nós temos o Salmo 88, na sequência do que já temos estudado. Vamos ler juntos o Salmo 88? O título é: O salmista queixa-se das suas grandes desgraças e suplica a Deus que o livre. Aí vem uma pequena explicação. Cântico e salmo para os filhos de Corá e para o cantor mor sobre Maalat Leanote, instrução de Emã Ezraíta. E aí começa o verso 1. Senhor, Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Chegue a minha oração perante a tua face. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústias e a minha vida se aproxima da sepultura. Já estou contado com os que descem à cova. Estou como um homem sem forças, posto entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais te não lembras mais. Antes os exclui a tua mão. Puseste-me no mais profundo do abismo, em trevas e nas profundezas. Sobre mim pesa a tua cólera. Tu me abatestes com todas as tuas ondas. Alongaste de mim os meus conhecidos e fizeste-me em extremo abominável para eles. Estou fechado e não posso sair. A minha vista desmaia por causa da aflição. Senhor, tenho clamado a ti todo dia. Tenho estendido para ti as minhas mãos. Mostrarás tu maravilhas aos mortos, ou os mortos se levantarão e te louvarão? Será anunciada a tua benignidade na sepultura, ou a tua fidelidade na perdição? Saber-se-ão as tuas maravilhas nas trevas, e a tua justiça na terra do esquecimento? Eu, porém, Senhor, clamo a ti, e de madrugada te envio a minha oração. Senhor, por que rejeitas a minha alma? Por que escondes de mim a tua face? Estou aflito e prestes a morrer. Desde a minha mocidade, quando sofro os terrores, fico perturbado. A tua ardente indignação sobre mim vai passando. Os teus terrores fazem-me perecer. Como águas me rodeiam todo dia. Cerca-me junto todos. Afasta-te para longe de mim, amigos e companheiros. Os meus íntimos amigos agora são desconhecidos. Irmãos, esse salmo, ele se parece com outros tantos salmos que nós já vimos e provavelmente que a gente vai ver até terminar os salmos. É lamento. É uma descrição de uma situação de angústia, de tristeza, mas também é uma declaração de fé e uma argumentação com Deus para que haja o livramento. É uma conversa inteligente, mas de uma inteligência inocente, quase infantil. O salmista, ele se permite se reduzir a uma figura de uma criança que precisa que o pai lhe estenda as mãos e o tire de uma situação difícil, o coloque no colo e o leve para longe daquele lugar. Ele se permite ver isso. Primeiro a gente tem que saber de quem que a gente está falando. O fundador da igreja presbiteriana, João Calvino, tem um estudo, tem um comentário sobre esse salmo. E como esse salmo traz a autoria, diz aqui, nós vimos que ele é destinado aos filhos de Corá, mas é uma instrução de Emã Ezraíta. Esse Emã Ezraíta, segundo João Calvino e outros teólogos, provavelmente é esse que aparece aqui em 1 Reis, capítulo 4, a partir do verso 29, e aparece especificamente no 31. Diz assim a partir do verso 29, preste bem atenção. E deu Deus a Salomão sabedoria, e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente. E
do que toda a sabedoria dos egípcios. Agora preste atenção. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, do que Etã, Ezraíta, e do que Emã, e Calcol, e Darda, filhos de Maol. E correu o seu nome por todas as nações ao redor. Então Calvino e outros que estudam a Bíblia há muito tempo acreditam que o autor desse salmo é Emã, Ezraíta, do 1 Reis, capítulo 4, 31, que Deus usa no relato de 1 Reis para fazer comparação de sabedoria, porque ele deu a Salomão uma sabedoria maior do que a sabedoria de todos os homens conhecidos daquele momento histórico, naquela região. E o nome do Emã é citado como um homem sábio. E este homem sábio, ele se vê nesse poema que ele manda musicar, que ele manda aos filhos de Corá para que eles coloquem música. É um poema em que ele fala de um aprisionamento. Porque você percebeu na nossa leitura que ele disse assim, olha, verso 8, alongaste de mim os meus conhecidos, Deus o tirou dos seus conhecidos, fizeste-me extremo abominável para eles, estou fechado e não posso sair. Ele estava preso. Se era uma prisão policial militar, ou se ele usa a figura da prisão e do impedimento de sair porque estava acometido de uma doença, acamado, preso num quarto, sem forças para sair, o texto não deixa claro. O fato é que ele se encontra limitado, ele se encontra sem forças, ele se encontra impotente. E ele vai dizer aqui, nós lemos no relato, de como ele está angustiado, das coisas ruins que aconteceram com ele. Você lembra do que ele disse? Por exemplo, ele diz assim, a minha alma está cheia de angústias, estou quase morrendo, a minha vida se aproxima da sepultura, já estou contado com os que descem a cova, estou posto entre os mortos, como feridos de morte jazem na sepultura, puseste-me no mais profundo abismo, em trevas e nas profundezas. Então é bem provável, é opinião minha, que ele está usando a figura do aprisionamento, mas do aprisionamento numa doença. Uma doença que para aqueles dias e para os recursos que lhe foram trazidos, não foi vencida. Estava indo de mal a pior, ele estava adoecido e o prognóstico médico era de morte muito próxima. O interessante é que esse homem que é muito sábio, como diz lá em 1 Reis 4, a ponto dele ser usado como referência da sabedoria de Salomão, ele não questiona Deus do porquê passar por essa situação. Eu tenho visto na minha experiência, talvez você que me ouve também já tenha vivido a experiência de ou você passar, ou alguém próximo a você passar por uma situação difícil, e em dado momento a pessoa solta expressões como essa. Por que que Deus deixou isso acontecer? Por que que Deus não impediu? Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou, não tem mais jeito. De alguma forma, a revolta que deriva da frustração que vem da impotência, faz com que haja uma acusação contra Deus. Até quando se pergunta por que que Deus deixou acontecer, é uma acusação a Deus. Por que que Deus deixou acontecer? Por que que Deus está sendo mal para comigo? Ele não faz isso. Ele não faz isso. Ele não coloca nesses termos a relação de fé que ele tem com Deus diante da sua humanidade. Como homem, ele tem um caminho, como todos os homens. Eu acho muito interessante quando o rei Davi está para morrer, ele manda chamar Salomão, e ele diz, meu filho, eu vou pelo caminho de todos os homens. Ele já estava para morrer. Todos os homens passam pela morte. Aí ele vira para o Salomão e diz assim, você é jovem e o Senhor tem promessas feitas a mim que dizem respeito a você. Então, anda nos caminhos do Senhor, tem cuidado de obedecer os seus mandamentos, porque Ele fará firme o seu caminho. Seja homem.
Quando diz seja homem, está dizendo não queira ser super-homem. Não queira ser um herói. Entenda a sua humanidade, entenda que o caminho de todo homem tem momentos altos, momentos de fartura, momentos de saúde, momentos de juventude, momentos de amores, mas que dão lugar a momentos de pobreza, de dor, de doença, de abandono. Essa é a vida do homem. Essa é a vida de colecionar experiências. E ele está passando por uma experiência, ele entende isso, e ele coloca, o Senhor está operando isso. Ele diz, isso vem da tua mão, eu reconheço isso. Quando ele diz isso, ele está usando a mesma lógica que o Jó usou quando ele diz para a mulher dele, recebi de Deus o bem, não receberei também o mal. Ainda no domingo passado, no culto que nós tivemos de ceia, num retorno, nós não abrimos a igreja não está aberta, nós estamos testando, conforme a prefeitura tem permitido, informações que a gente tem, né? Um pequeno espaço de comunhão, de reunião, com todos os cuidados. Se bem que o pastor precisa segurar o seu amor e o seu carinho, porque a vontade de abraçar todo mundo é muito grande depois de quase 3 meses. O Jó, ele usa essa lógica e ele diz, vem do Senhor. Vem do Senhor. E eu expliquei na igreja que eu chamo de mal aquilo que é desagradável, aquilo que é doloroso, mas que não é um mal intrínseco, essencial, não é uma essência maligna. É um mal circunstancial e sensitivo. Eu sinto sofrimento, sinto dor, sinto falta, sinto angústia, chamo isso de mal. Mas atrás disso que eu chamo de mal, tem um propósito divino, que é um propósito didático, é um propósito de desafio, é um propósito de mudança. Você quer não fazer nada na sua vida? É ter uma vida estável. Tá tudo bem. Você vai mudar para quê? Mas quando Deus permite que os desafios surjam, que as dificuldades venham, que as coisas se abalem, nós nos movemos e procuramos a nossa força em algum lugar. E nesse momento, o que é que ele faz? Ele volta-se para Deus e diz, eu reconheço que vem do Senhor, recebi do Senhor o bem e receberei o mal. Mas não significa que receber o mal, significa que eu quero ficar com o mal. E aí ele entra numa argumentação com Deus maravilhosa. Ele se coloca no lugar do filho que argumenta com o pai de uma forma inteligente, mais docemente infantil. Ele sai daquela figura de sabedoria do homem e se reduz, por vontade própria, por adoração, à figura da criança que se relaciona com um pai que é mais sábio e é todo-poderoso. Ele diz, Senhor, eu estou quase morrendo, estou à beira da sepultura, meus amigos já foram embora, o Senhor os afastou de mim, eu não tenho o que oferecer para ninguém, por isso é que eles não vêm, mas eu tenho algo a oferecer ao Senhor. Senhor, pensa comigo, da sepultura, quem vai te louvar? Quem vai contar depois de morto as maravilhas que o Senhor fez? Só os vivos fazem isso, Senhor. E o Senhor sabe que eu não estou negociando com o Senhor. Eu não estou barganhando. Eu não estou oferecendo ao Senhor um testemunho a seu favor para que eu saia dessa situação. Eu estou dizendo para o Senhor que eu tenho testemunhos, eu tenho dado, eu tenho vivido, e eu quero continuar fazendo isso. E na sepultura eu vou estar impedido. Então, Senhor, não deixa eu morrer. Ainda não. Ainda não. Eu tenho vontade de continuar vivendo. Irmãos, que oração simples. Eu fico impressionado quando algumas pessoas fazem aquelas orações que são tão difíceis, são tão demoradas, são tão complexas. Tantos vícios de linguagem, as entonações diferentes parecem uma sinfonia. É uma coisa complicada.
Eu vejo orações tão simples respondidas. Pedro está afundando, estende a mão e diz: Senhor, me socorre. Três palavras: Senhor, me socorre. E a Bíblia diz: prontamente o milagre aconteceu, Jesus o tira e ele anda sobre as águas, eles entram para o barco. Oração simples. Ele diz: Senhor, quem da sepultura vai te louvar? Eu quero continuar te louvando, então eu não quero continuar na sepultura. O salmista está nos ensinando aqui algumas coisas. Primeiro, todos os homens passam por dificuldade, até os mais sábios e os mais espirituais. A nossa fé em Deus não é uma garantia, não é um seguro contra dificuldades. Segundo, mesmo o homem mais sábio, mais forte e mais poderoso, mais bonito, mais rico, ele precisa deixar tudo isto no altar e se voltar para Deus, que é a fonte de todas as bênçãos. 3. Entender que o que eu chamo de mal vem de Deus não diminui a bondade e a beleza de Deus, mas apenas realça o senhorio dele. Tudo vem dele, até o mal. E é por causa disso que ele pode transformar o que eu chamo de mal naquilo que eu chamo de bem e de bom. E pode transformar a minha vida e salvar a minha alma. E por último, o salmista nos ensina que aquilo que nós desejamos, nós devemos fazer conhecido diante do Senhor. A Bíblia diz: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Como filhos, como crianças. Há momentos na oração em que devemos nos infantilizar, sim, e vir pedir. Porque um só é aquele que sustenta todas as pessoas na terra. Que você possa ter essa experiência de Emã. Que você possa ser como esse homem. Em nome de Jesus. Quero orar com você. Senhor, nos conceda a sabedoria para entendermos que as dificuldades da vida são as oportunidades que o Senhor nos concede para vivermos os maiores milagres e para testemunharmos para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo seja comigo e com você, hoje e sempre. Amém.